400 ouvidos pela cidade, dentro da Secretaria de Educação, eles trazem para a Secretaria o que eles recebem, né? As queixas, os problemas. E a maior queixa que a gente teve em relação a essa camiseta, que é a do ano passado ainda, foi que a gola, quando a criança vestia a camiseta, ela pegava na orelha e muitos alunos até machucavam a orelha, porque ela é num formato que ela acaba apertando muito. Então, na hora de fazer o edital desse ano, o que foi, né, pedido? Que a empresa que vencesse fizesse uma gola num tecido um pouco mais mole, para não ter esse problema de incomodar a criança. A criança não queria vestir porque puxava a orelhinha dela para baixo, o tamanho da cabeça, às vezes, principalmente para os menores, né, para as crianças do infantil. Então, foi uma solicitação, foi um clamor dos pais isso. Então, a gente só fez essa alteração, mas isso não impede que o uniforme, o pouco ainda que temos do ano passado, seja entregue, porque a alteração é simplória, é bem irrelevante, assim, né, porque as cores, todo o design da camisa foi preservado justamente para que a gente possa continuar fornecendo até que se encerre as camisetas. Mas foi por isso, a mudança da gola não foi uma opção, foi um atendimento às solicitações. Da minha parte está ok, muito obrigado. Agradeço. João Miguel, vai fazer uso? Pois não. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite, Railson. Muito obrigado pela sua presença aqui. Você tem uma foto aí, não tem? Manda no WhatsApp do Flávio, ele põe lá. Gostaria de dizer que eu estou satisfeito realmente com o seu esclarecimento, porque foi feito assim um barulho muito grande, né, em cima desse assunto. E eu, como representante do povo também, não é porque eu sou líder do prefeito hoje e sou da administração que eu também não fiquei preocupado, assim como todos os vereadores ficaram. Porque ninguém gosta de ver dinheiro público ser desperdiçado. Estivemos lá, né, o Dudu não pôde ir naquele dia, tinha compromisso, eu fui junto com a Dilza e nós ouvimos, né, a Meire, né, falar sobre o assunto, e a gente sabe da idoneidade da Meire já antes, né, antes de ser secretária da Educação. Ela mostrou para a gente todo o material inservível. Eu vi a situação, inclusive tinha até material lá de outra escola, né, que estava lá da Escola São José, que a pessoa ela pega, e ela depois que ela usa, ela vai tentar vender aí em brechó, tal. E aí a pessoa que tem a loja, né, ela não consegue vender a roupa de escola, ela dá a roupa. Só que a pessoa que tem o filho que tem o material, ele acaba entregando nesse lugar, porque ele não sabe o que fazer com o uniforme. Então, ficam muitos uniformes lá e não são comercializados. E eu queria, assim, pelo que ela me disse na primeira pergunta que eu fiz para ela, foi a respeito da legalidade, porque parece que, no princípio, lá atrás, quando já tinha problema já com os uniformes, né, que não sabia o que fazer com o descarte, principalmente dos inservíveis, parece que existia uma dúvida jurídica que veio, não do secretário da Educação agora, né, do Estado de São Paulo, mas parece que, com a verba do governo federal, tinha um parecer lá que, como se tratava de verba pública, não poderia ser doado. Teria também tido essa dúvida lá atrás. Você confirma isso? Ou não? Na verdade, a dona Neuza passou isso para mim, que houve, sim, um parecer por parte do governo federal, do Ministério da Educação, dizendo que, por se tratar de verba pública, não poderia ser simplesmente doado. Isso foi uma consulta por telefone que a dona Neuza fez, salvo engano, e nessa consulta que ela foi atendida ao Ministério da Educação, essa informação foi passada, mas acredito que, inclusive, tenha sido em virtude do que eu respondi aqui para o Dudu, né? Pela cautela de não se utilizar da doação politicamente. Então, talvez essa seja a melhor recomendação. E, para se fazer isso, é preciso inutilizar, de fato, né? Fazer um termo, quando se fala em inutilizar na administração, declarar inservível, ser analisado como inservível,
e aí sim, a partir da declaração de ser inservível, com a aprovação, isso poder ser dado um descarte final. E por isso, até para não ter todo esse trâmite, a solução de utilizar os uniformes inservíveis nas aulas de empreendedorismo, revertendo isso em verbas para a escola, acabou sendo uma ideia muito boa, porque também trataria de pedagogia, né? Ensinar as crianças valores e ensinar as crianças reciclagem, né? Reutilização, valores ambientais, sustentabilidade. Acho que acabaria sendo a melhor solução aí, até porque seria revertido para a escola novamente essa verba. Certo. Railson, outro assunto que muito foi questionado, e depois da reportagem, né, todos foram questionados, né, por que isso, por que não foi reaproveitado, né, os uniformes. E aí eu perguntaria hoje, né, por que esses uniformes não foram descartados ao longo dessas administrações passadas? João, a gente realmente tem, como eu mencionei aqui, 7 anos, né, sem um descarte, e não posso responder, né, pelo Conte, que foi o secretário de Educação entre 2009 e 2012, e pela Lucinara, que foi 2013 e 2016. Mas acredito que o problema tenha sido esse, excesso de zelo, excesso de cuidado nesse período, e talvez não tenham, eu digo para não cometer nenhuma injustiça, não tenham feito essa consulta como a gente correu atrás para fazer, né? A gente só teve a infelicidade do Tribunal de Contas ver isso só agora, né? E que também não vejo ilicitude, como eu disse, vejo excesso de zelo. E aí acabou sendo como que eu posso dizer, uma manchete um tanto quanto vazia, porque é manchete, né? É a pior situação? Depende. É a pior por quê? Os uniformes estão sendo jogados no lixo, estão queimados, Não, eles estão devidamente armazenados, esperando a ocasião oportuna para serem entregues de acordo com a lei. Então, respeitar a lei, no meu entendimento, como advogado, não é ser pior, é ser melhor. Então, a gente está respeitando a lei, a gente está respeitando os procedimentos recomendados, a gente está buscando solução, e isso é gestão pública. Então, acho que houve um equívoco de quem noticiou, houve um estardalhaço desproporcional pela forma com que foi noticiado, mas, como eu disse, se o Tribunal de Contas tivesse ido ver isso 4 anos atrás, teria encontrado a mesma situação. 3 anos atrás, a mesma situação. Ele foi agora. Excesso de zelo, talvez, não sei se fizeram as consultas jurídicas. Como eu disse, Secretaria de Educação é a maior secretaria da Prefeitura Municipal, com 50% dos nossos servidores, e problemas por minuto, digamos assim. Então, assim, esse era sim um problema a ser deliberado, e acredito que foi durante os 7 anos, mas era só mais um dos problemas, e que estava parcialmente, como que eu vou dizer, contido, porque em uma oportunidade de conveniência seria dada uma destinação. Se foi feito consulta ou não nesse período, eu não tenho condições de dizer. E o que eu tenho condições de dizer é que Dona Neuza, Railson e Meire, que passaram por lá entre 2017, 2018 e início de 2019, todos tiveram esse cuidado e essa preocupação de buscar uma medida a ser tomada com esses uniformes e com os inservíveis e tudo mais. Certo. Só para encerrar, eu não me lembro, né, que eu não estava aqui naquela oportunidade. O uniforme antigo, ele tinha símbolo do governo, o brasão da prefeitura? Na verdade, houveram várias levas dos uniformes antigos. Tinha, no início, até 2007, salvo engano, ou 2009, isso não posso te afirmar com plena convicção, mas existia uma bandeira com o nome de cada escola. Ou seja, a partir do momento que você fazia a compra para uma escola, só aquela escola podia receber o uniforme. Então, eles mudaram, talvez, por economicidade. Foi uma melhora, né? E, posteriormente, em vez do nome da escola, eles colocaram a bandeira da Secretaria de Educação da Gestão, que era uma casa com algumas crianças. Então, eu tenho aqui alguns, até posso pegar aqui. Esse
aqui é de 2010, tipo, ó. Esse aqui é a bermuda. Deixa eu pegar uma. Eu peguei aqui o de 2010, mas não tinha jaqueta. Esse aqui é de 2013. Como vocês podem ver, está novo. E aí ele tinha aqui esse símbolo aqui, era o símbolo da Secretaria de Educação no governo Bel. Esse é de Elanca, 2013. Esse é Tactel, 2010. Todos novos, tá? Novos, como eu disse, entre aspas, né? Todos nunca foram utilizados nem entregues. É isso, Miguel. Tá certo. Bom, eu só para concluir, eu também também concordo com o Dudu da gente sentar, né, a nossa comissão, mais os vereadores, para que a gente realmente destine, né, esses uniformes, porque agora já com o parecer, né, jurídico já autorizando essa doação, né, para alguma entidade, tirando os inservíveis, que eu cheguei a ver realmente, Dudu, estão numa situação muito ruim, né? A Dilza teve lá também. Miguel, só peço licença. A vereadora Dilza tirou foto de alguns uniformes que estavam em situação inservível. Acho que o Flávio pode pôr para a gente ali no telão, se for possível. Se puder apagar a luz aqui da frente. Dá um zoom aí, Flávio, fazendo um favor. Puder aproximar. Pode ver que o uniforme ali do meio está rasgado, o outro está manchado, eles estão sujos com tinta, ó, a blusa ali no canto azul, manchada de tinta. Então, muitas vezes usa em casa para pintar, mancha, a camiseta também, tem camisetas rasgadas. A gente fez uma pilha aí e colocou para a Dilza tirar a foto, uma pilha de uniformes, e são uniformes, de fato, inservíveis. Nenhuma criança vai receber um uniforme desse para utilizar, porque eles estão rasgados. Então, dado, né, o fato de estarem nessas condições, a intenção, na aula de empreendedorismo, justamente para sustentabilidade, reciclagem, se você puder passar a próxima foto, Flávio, aí, seria isso que as professoras ensinariam as crianças a fazerem com peças que seriam jogadas no lixo. E elas poderiam vender na feira de empreendedorismo e reverter isso em dinheiro para a própria escola. Tem o ofício aí, Flávio? Se tiver, a vereadora Dilza falou aqui que tem também o ofício. O ofício, na verdade, que a Dilza fala é porque também, ao longo dessa preocupação, a Comissão de Educação da Prefeitura Municipal questionou a Secretaria no período, se quiser pode acender a luz aqui, questionou a Secretaria no período sobre uma possível destinação desses uniformes e foi respondido que uma das intenções era a utilização na aula de empreendedorismo, isso muito antes do Tribunal de Contas fazer esse apontamento. Então, assim, já era uma preocupação muito antes e, como eu disse, talvez poder vir até aqui, esclarecer isso para os nobres vereadores, para o público presente, para as pessoas que assistem de casa, seja a melhor forma de a gente sanar qualquer injustiça que tenha sido feita em relação ao governo, à gestão, a pessoas. A gente vive numa época onde muita gente só espera uma oportunidade para poder, né, se aproveitar e, às vezes, isso acaba cometendo muitas injustiças com muita gente e é complicado isso, né? E fico feliz em poder vir aqui e sanar tudo que foi apontado e foi questionado em relação aos uniformes, em relação à vereadora Dilza também, que veio aqui e esclareceu tudo isso, mas, como diz o ditado, né, o pior cego é o que não quer ver, e às vezes as pessoas simplesmente não querem ver. É verdade. Ô, Raios, hoje, com tudo que aconteceu, o material excedente hoje, ele está tendo um controle mais rigoroso por parte da Secretaria de Educação?
Bom, posso falar com propriedade em relação a essa questão, porque no ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar a compra dos uniformes de inverno de perto, porque eu era o secretário de Educação, embora interinamente. E no ano passado, na verdade, a gente ficou preocupado se iria faltar peças, porque era um uniforme novo, de melhor qualidade. É esse uniforme aqui, então a qualidade também é muito boa, são as cores da bandeira, como o Dudu falou, são cores da bandeira, o brasão. Então, esse é Ilanca. Ilanca. E as cores da bandeira, o brasão. Então, no ano passado, a gente ficou com receio de faltar uniformes, porque o que acontece? E agora a gente está vivendo isso esse ano. O que acontece? Os pais adoram o uniforme, os pais amam o uniforme, e eles querem que os filhos estejam vestidos com esses uniformes para ir até a escola. Mas a maior parte dos filhos não gosta, porque o adolescente, o jovem, ele gosta de ser diferente. Ele gosta de chamar atenção com alguma roupa nova, algum modelo diferente de roupa, e aí eles acabam não gostando da blusa. Eu tenho uma irmã de 12 anos que estuda na escola pública de Lençóis, estuda no Guiomar, no Caju, e a minha irmã não gosta de uniforme. Eu converso com ela, uniforme tão bonito, e não sei, mas é a idade deles, é a idade deles. E aí o pai pega os uniformes, e aí o filho vai com o uniforme na escola, e o que acontece? Ele esquece o uniforme na escola, e aí o pai não sabe que ele esqueceu, o uniforme fica nos achados e perdidos, e esse uniforme volta para a Secretaria de Educação, porque ninguém vai buscar, ninguém reivindica, e aí a gente acaba ficando com peças usadas lá. E isso acontece com frequência. Então, assim, a nossa preocupação é em relação a esses uniformes que voltam, já usados. Em relação aos uniformes, como eu disse, no ano passado a gente ficou com receio de faltar. Esse ano, a gente tem discutido, e falo a gente porque a Meire é a secretária de Educação, mas o período que eu fiquei lá interinamente, a gente criou, né, um alinhamento muito bom. Né, eu e a Meire, a gente sempre costuma conversar a respeito do que vai acontecer. E, em relação a isso, como eu disse para o Dudu até, temos mais de 400 ouvidos pela cidade, né, que são nossas professoras, diretoras, coordenadoras pedagógicas, e os ouvidos que a gente tem pela cidade trouxeram para a gente exatamente isso. Nem todo pai, nem toda mãe estão querendo pegar a peça completa. Às vezes tem direito a 2, mas vai pegar um só, porque o filho já não usa, então não quer ficar guardando em casa. A gente está tentando elaborar alguma solução para isso. Talvez o pai assinar um termo, se for pegar 2 peças, para depois não ter que descartar, devolver, né? Talvez falar lá o que eles precisam, porque até, inclusive, os uniformes, né, as crianças precisam estar de uniformes. É uma questão até de segurança. A mudança de uniforme também é uma questão de segurança, porque, às vezes, o aluno que já saiu da escola, ele fica com aquele uniforme, ele pula o muro e volta quando ele quiser. Então, assim, a troca também aconteceu, um dos motivos. Contudo, é preciso ter, né, esse controle das peças justamente para isso, para não doar para outro, para pessoas alheias à escola utilizar essas peças e entrarem na escola. Então, a gente tem tido essa preocupação dos pais, possibilidade dos pais poderem escolher o número de peças, mas a camiseta é indispensável. É indispensável que eles vão de camiseta. Inclusive, às vezes, algum aluno não vai com a camiseta, porque não quer ir com a camiseta, ou esquece, ou a camiseta está lavando. E o que eles fazem? Quando chega na escola, muitas diretoras deixam uma camiseta guardada lá e dá para esse aluno vestir para poder assistir a aula. Então, já aconteceu isso também. Então, a gente tem essa preocupação. Em relação às sobras, dificilmente há uma sobra. Tá? Há um excedente pequeno em relação ao ano passado, que a gente também já vai distribuir esse ano, justamente com essa diferença de gola, que não é uma diferença notável, digamos assim. Para quem fizer a opção, também vai ter essa peça aqui em alguns tamanhos. E, com isso, mantendo, né, o padrão do uniforme, a gente acaba não tendo essa preocupação com excedentes de peças. Tá certo. Muito obrigado, Rezo. Pela ordem, a relatora da comissão, professora Dilza. Railson, obrigada. Boa Eu noite. acho que mais explicado do que isso é impossível. Eu e o João Miguel estivemos lá na sexta-feira e eu fiquei impressionada com a organização da gestão de vocês.
Meire, e você também, a dona Neuza, tudo certo, todos os ofícios. E aquilo que eu disse aqui, nada mais foi do que uma resposta vindo também de órgãos acima, superiores, tudo dentro da legalidade. As etapas de como distribuir, de como fazer, e aqueles também que era para ser incinerado, não pode ser incinerado, tem que dar um destino a tudo, porque é dinheiro público, não é? Tudo. Aqueles que estavam rasgados, fedidos, manchados, os inservíveis. Mas a gente está aqui exposto a ser até meio ridículo, né? Uma pessoa com 33 anos, trabalhando de manhã à tarde à noite, não tendo férias, cantando o hino nacional e amando o que faz, sendo ridicularizada em alguns momentos. Mas isso são vocês. E, para alguns, eu sei quem são. Então, muito obrigada, meu grande aluno Railson, que foi um exemplo, 3 anos, um dos meus melhores alunos, haja vista onde ele está. E eu gostaria, só para dizer que eu não vim aqui de uma maneira aleatória falar coisas, eu gostaria que você pedisse, Railson, para o Flávio passar o documento que eu recebi naquele dia que eu fui lá, dia 28 de fevereiro de 2019, bem antes, né? Bem antes do que aconteceu, divulgado pela Rede Globo, que eles falaram. Dá para dar uma aumentada, Flávio? Para baixo, Flávio, pode ir. Olha, está assim, no 3, ofício 00319. Resposta. Os uniformes escolares classificados como inservíveis serão assim declarados após verificação prévia e lavratura do respectivo termo, a fim de viabilizar seu adequado descarte. Esclarecemos que os uniformes mais danificados e que se encontram no almoxarifado da Secretaria da Educação, após serem classificados como descarte, serão selecionados e ainda reutilizados por nossos alunos que frequentam as aulas de período integral. Tem outra parte, Flávio. Para fins de confecção de tapete, almofadas e outros objetos de artesanato. Foto dos modelos em anexo, onde o Railson já mostrou. Eu sou muito envolvida com educação e eu acompanho o empreendedorismo nessas escolas. Como ele disse há pouco, a Ezio Pacoli eu acompanhei o ano passado, e eles compraram realmente uma televisão. E tem pessoas que estão fazendo como uma fonte de renda os alunos. Alunas que já estão no 6º, 7º ano, que saem de lá porque aprenderam de uma coisinha bem simples, fazer colar de jornal. Eu vi lá, colar de jornal elas estão fazendo. Então, os retalhos que são considerados inservíveis têm que ser reutilizados, sim, como essa resposta que veio. Inclusive, essa resposta é do presidente do Conselho Municipal da Educação. Eu apenas vim aqui e li o que foi dito para mim, dentre tantos ofícios que estavam lá. Muito organizado, parabéns, Railson, parabéns à educação. E aquele dia que eu estive lá, elas estavam muito chateadas, porque tudo é muito sério lá. A educação já é muito sofrida, mas a gente faz tudo com muito amor, para virarmos, às vezes, até piada de alguns. Eu lamento mesmo, e olhando para os olhos de vocês. Tá? Muito feio isso. Vocês estão, sabe, fazendo o quê dessa maneira? Desenvolvendo ódio entre as pessoas. Isso que a gente está vendo. Quando a gente viu semana passada, quando o nosso amigo Nardelli começou a falar 1 minuto de silêncio das pessoas que estão se matando, eu não sei o que é isso. A gente não pode afirmar que foi bullying, foi intolerância religiosa, intolerância política, que foi misoginia, que foi racismo. Não se sabe. Mas uma coisa eu sei, é um ódio. Eu trabalho com amor. Eu sempre trabalhei com isso, com paz. Eu sou do bem. Então, por favor, respeitem a educação, que eles estão com maior cuidado, todos nós com maior cuidado, como eu vim aqui e falei.
Mas faz parte, né? Eu acho que a política tem essas coisas. Então, eu lamento. Parabéns, Railson, Deus parabéns para a Meire. Inclusive, a Maria José e a Rose, que estavam aí, que são as diretoras lá do Áurea, elas falaram, nossa, Dilza, lá no vídeo que apareceu na televisão, tem escada, e a nossa escola não tem escada. Então, que maldade, quanta maldade. A gente tem que vir aqui e falar, o Saresp bombou em Lençóis Paulista, elas foram muito bem. Os alunos do Malatrase, tem aluno que entrou em escola federal. A gente tem que vir aqui e falar as coisas boas também. E não mudar, deformar as coisas. Eu lamento, mas que bom, Railson. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Dilza. E só frisando, né? Isso foi antes de TVTEM, foi em janeiro, foi antes do Tribunal de Contas, então isso já vinha sendo uma preocupação. E fazendo justiça também, a gente está falando de muitas pessoas envolvidas num trabalho cotidiano, árduo, e quero agradecer e parabenizar a Meire pelo trabalho que ela desenvolve lá e a todos os servidores da Secretaria de Educação, porque quando a gente atira uma pedra em alguém que está à frente de uma situação dessas, a gente atira uma pedra em cada servidor que derrubou suor para poder tentar solucionar o problema e que está se debruçando e muitas vezes se dedicando por dias, semanas, meses para tentar solucionar uma questão. E aquele servidor também sente, né, porque às vezes é o trabalho dele e ele precisa encontrar a melhor solução e só está buscando isso. E as pedras, às vezes, a gente atira onde vê e acerta onde não vê. E onde as pessoas não veem é justamente cada servidor desse que está lá todo dia trabalhando, né, fazendo apontamento, pensando, ajudando, colaborando. E a educação é repleta dessas pessoas, né, assim como todas as outras secretarias. O Dudu está aqui para testemunhar isso, né, é servidor público, Secretaria de Esporte, está lá todo dia. Eu vejo o Dudu lá trabalhando, né, Bibaia está aqui para mostrar isso para a gente. Então, vocês sabem do que eu estou falando, né? Quando alguém ataca a Secretaria de Esporte, né, ataca o que é desenvolvido no basquete, está atacando o Dudu, não está atacando o servidor Dudu, e não o vereador Dudu. Quando ataca a questão do atendimento da municipalidade, os motoristas, o trabalho, né, é o Bibaia e tantos outros motoristas. Então, é isso, a gente precisa, como a Dilza disse, né, uma era de ódio, a gente precisa valorizar, e os nossos servidores públicos são dignos disso. Eu concordei com a professora Dilza que as notícias sobre esse ataque aos meninos é meramente ódio, né? O ódio, a mentira, a enganação, pessoas que brincam com o sentimento do outro. Então, a enganação, o ódio, a contenda é o que está imperando hoje na maioria dos seres humanos. Mas eles vão pagar porque Deus é justo, viu, professora? E nós que somos políticos, servidor público, quem tem vida pública tem que suportar. Tem gente que quer subir crescendo nos outros. E tem um amigo meu que sempre dizia, o pior se na hora que descer as cabeças que pisou não tiver mais. Vai ser um tombo muito grande. Quero agradecer a presença do Dr. Nassib aqui, o Demar, o Perim, e solicito se algum dos senhores vereadores mais deseja fazer pergunta ao secretário interino, a doutora Mirna. Agradeço ao Railson os esclarecimentos. Eu só queria colocar assim, a minha posição. Realmente acho importante a gente ter esse controle na hora da aquisição. E quanto à utilização desses que já estão lá, eu penso que realmente os inservíveis podem ser usados para confecção, no empreendedorismo e tudo mais, mas os novos, os que não foram usados, eu acho que não deve ter essa destinação. Inclusive, eu conversei em certa ocasião com uma coordenadora lá do Linabose, e ela nos relatou que tinha alguns, poucos, 2 ou 3 alunos, que usavam os uniformes de final de semana porque eles não tinham roupas. Eles usavam os uniformes de fim de semana porque não tinha roupa para vestir. Era só o uniforme que a escola dava. Então, eu acredito que os ouvidos que estão, os 400 ouvidos aí que você disse que estão para ajudar a prefeitura, pode muito bem fazer uma relação de quantas pessoas estão nessa situação, quais seriam os números
de uniformes que elas utilizam e aí então fazer uma distribuição dessa maneira, conforme a necessidade. Às vezes a gente quer distribuir igual para todo mundo. E o igual para todo mundo não atende ao princípio da isonomia, né? Isonomia é tratar cada um de maneira igual, mas na medida das suas diferenças. Então, vamos identificar cada escola, quantos tem, qual o número que utiliza, e já distribui. Eu acho que é uma forma também, porque, de repente, a gente manda cortar para fazer tapete um que nunca foi utilizado, isso não poderia, né, Dilza? Porque até a pessoa vai falar, nossa, eu vou cortar uma roupa nova, é tão gostoso usar roupa nova, ainda que seja uniforme, né? Então, minha opinião é essa, tá? E muito obrigada. Menina, boa noite. Agradeço até pela sugestão. É uma das possibilidades que a gente tem pensado, né? Uma das sugestões. São 1.700 peças, né, já inservíveis. Então, a gente tem a intenção somente das inservíveis para que sejam utilizadas para reverter verbas até para as nossas escolas, né, para, como aconteceu no Ezio Pacola, comprar uma TV. E é uma preocupação, né? Isso já foi conversado com o Prado, e o Prado, de maneira excelente, ele tem conduzido todas as situações, e essa é mais uma delas. Então, o Prado já mencionou isso, os uniformes novos, né? A gente vai ver qual a melhor maneira, qual a destinação a ser dada, mas somente os inservíveis poderiam ser usados para isso, e ele faz questão, ele sugeriu instituições, ele sugeriu fazer uma checagem junto aos alunos, inclusive até uma checagem junto à assistência social. A gente sabe que isso envolve uma força-tarefa grande. Atualmente, né, como gestão pública é dinâmica, né, atualmente a gente saiu de uma força-tarefa, que foi o auxílio transporte, que a gente designou servidores de várias secretarias para analisar aquelas fichas, para que os estudantes pudessem receber o quanto antes o benefício, e agora tem o período de recurso. Então, tem a força-tarefa para a comissão para analisar essas fichas. Agora, no intervalo entre o período de análise de fichas e de recurso, a força-tarefa é justamente para fazer agora o atendimento às pessoas que vão lá se inscrever para fazer o curso, para capacitação, para encontrar um emprego agora, né? Que a nossa cidade está de portas abertas aí para a indústria, para o crescimento, para a geração de emprego e renda. Então, a administração pública já há tempos também vinha pensando na melhor forma de contribuir para a formação e qualificação dos lençoenses, porque muitas vezes não basta só a qualificação, os lençoenses são qualificados, mas muita mão de obra é específica, então, apesar de qualificado, não é específico daquilo que é necessário. Então, a gente está aqui como poder público para estender a mão para esse lençoense, que às vezes tem a qualificação, mas não é específico na área. Então, a gente vai tentar ajudar, e tem uma força-tarefa sendo desenvolvida essa semana pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com servidores de várias secretarias colaborando para que a fila não seja tão grande, porque a gente sabe que o desemprego é um problema tão constante aí na vida das pessoas, e a gente tem trabalhado da melhor maneira para que, como poder público, a gente possa dar o melhor possível para que o lençoense tenha comida na mesa, tenha um emprego, possa ter a segurança, né, de poder contar com alimento aí para os seus filhos, para a sua família. Então, o Prado desenvolve isso da melhor maneira e tem que equilibrar, né? Então, talvez a nossa próxima força-tarefa aí seja justamente para fazer um levantamento de quem é necessário, quem precisa, para poder entregar esses uniformes. Então, é uma ótima sugestão também, eu agradeço. Pela ordem, Irani Gorgônio. Boa noite a todos. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Railson. Também te acho uma pessoa extremamente inteligente, sabe o que fala, sempre com os pés no chão. Quando foi falado aqui, sim, sobre fazer tapete, e a Dilza não teve tempo disponível para explicar, realmente, muita gente procurou e falou, como assim vamos fazer tapete? Então, é muito importante você estar aqui, explicar que esse tapete vai ser feito, vou falar na língua do povo, porque é assim que o povo entende. Eu ando no meio do povão 24 horas por dia, praticamente. Os uniformes que não têm mais utilidade nenhuma, que vocês já falaram aqui, já explicou, que estão rasgados, manchados. Então, eu acho que isso é muito viável, porque foi impactante e assustador quando se falou em fazer tapete. Porque não teve o tempo hábil, Deus, eu sei disso, porque eu tenho certeza que você ia falar,
de explicar que eram os uniformes que não têm mais condições de uso. Então, eu quero agradecer muito isso, porque eu fui muito procurada mesmo. Irani, como assim vai fazer tapete com dinheiro público? E vocês também devem ter acompanhado no Facebook, nas redes sociais, que um monte de gente falou muita coisa. E é importante que isso venha aqui ser muito bem frisado, e essa declaração é extremamente importante para o povo de Lençóis, porque as pessoas têm direito de falar o que quer, está lá exposto para falar o que quer, e nós, como os vereadores, temos mesmo que fazer isso que a gente está fazendo hoje, chamar para ter explicação, e uma explicação plausível. Muito obrigada e uma boa noite. Agradeço, Irani, parabéns pelo seu trabalho nessa casa. E, justamente, repito, para fixar mesmo, não estamos falando só de tapetes, estamos falando de empreendedorismo, de valores, sustentabilidade, meio ambiente, aprendizado, e, inclusive, uma atribuição até, né, um aprendizado para essas crianças que vão poder sair da escola com todos esses valores e mais uma qualificação também, né? Uma coisa a mais que elas vão levar aí para o futuro delas. De algo amargo fazemos um doce. Exatamente. Pela ordem, o campeão de verbas, Manuel dos Santos Silva, Manezinho do Eco. Boa noite, senhor presidente, companheiros, amigos, doutor Railson, que nos honra muito com a sua presença nessa Casa de Lei, seja bem-vindo. Eu ia fazer uma pergunta, mas Vossa Excelência já respondeu para mim e para o Dudu, onde estava alojado essas peças de uniforme. A segunda pergunta é, você tem o valor exato dessas 5.123 peças, hoje em valores? Mané, primeiramente, boa noite, né? Na verdade, em relação a isso, há uma depreciação com o tempo, né? A gente pode ter o valor que foi pago na época, mas se for fazer uma estimativa de valores hoje, você tem que contar com depreciação, né? Tem que contar com valor de mercado, inflação, do que foi pago na época e agora. Então, assim, eu digo para você que não há o valor exato, né? A gente pode ter um levantamento de quanto custaria uma peça e quanto seria a soma de todas as peças. Contudo, o valor em si, não, porque, né, há depreciação, há uma série de outros fatores também para isso ficar registrado, até porque esses valores acabariam não tendo uma finalidade, visto que não seriam vendidos os uniformes. É importante que se tenha quanto foi pago, mas não temos esse valor exato justamente por esse motivo. Com a vinculação da matéria na TV Tem, a prefeitura ela divulgou uma nota, né? Só que, Railson, nós fomos muito procurados, eu acho que todos os vereadores, não ficou muito convincente a explicação da prefeitura. E hoje, através da Comissão de Educação, que você veio aí trazer, sanar as dúvidas nossa e também da população que está ao vivo no Facebook, essas brilhantes explicações suas, eu pediria que você, junto ao prefeito e ao setor de comunicação, divulgasse com maior clareza o acontecido. Ok? Com certeza, Mané. Agradeço novamente pela oportunidade que foi dada, como agradeci inicialmente, porque o Poder Legislativo é o poder mais próximo do povo, como todo mundo aqui sabe. Então, vir até aqui, poder dar essa resposta, acaba elucidando, e o Poder Executivo, tenho certeza, através do setor de comunicação, vai dar a devida publicidade aí para o ocorrido aqui. Eu agradeço e eu falo em nome de todos os companheiros aqui também, pedir para que seja esclarecido o que você passou tudo para nós aqui hoje. Que somos todos cobrados, né? Exatamente. Obrigado e volte sempre. Eu que agradeço. Obrigado. Pela ordem, o secretário Bibaia, pode falar da mesa. Dá licença, senhor presidente. Boa noite a todos. Railson, muito obrigado pela sua presença, nos esclarecendo algumas dúvidas sobre os uniformes. Vimos muita veiculações aí nas redes sociais sobre os uniformes, na TV Tem. E eu estou com uma dúvida. Se a prefeitura, você que passou como secretário interino ali da Educação, a Meire, a dona Neuza Carone, o prefeito, sabiam desse caso, desses uniformes,
O porquê que não soltaram antes para divulgar para a população nas redes sociais, no jornal Atitude, aqui, que está aqui em cima da mesa, no jornal O Eco, que tinha uma quantia de peças de uniforme estocado na Secretaria de Educação. Por qual motivo que não foi divulgado isso? Bibaia, primeiramente, né, obrigado aí pelo seu trabalho. Bom, inicialmente, só para deixar claro que o próprio... Epa, desculpe. O próprio jornal Atitude, salvo engano, no ano de 2017, divulgou essa informação, sim. Houve a divulgação da informação, mas, em relação a divulgar o ato da prefeitura em si, ele precisa estar revestido de finalidade. Então, qual seria a finalidade de divulgar? Houve a divulgação pelo setor de imprensa, que é o setor devido, mas simplesmente publicar, temos 5.123 uniformes aqui. Né? Antes de se ter uma solução para isso, acabaria sendo sem finalidade, não atenderia. A finalidade seria um despendimento de recursos públicos para divulgação, né, de mão de obra. Então, em virtude disso, primeiro a preocupação inicial foi a de buscar a solução. Né? Anteriormente, nos outros 7 anos, eu não sei como foi que eles trataram isso, mas eu sei que não houve uma solução final. Nós buscamos a solução, né, estamos chegando a ela, né, como foi provado aí que antes mesmo de Tribunal de Contas, TV, divulgar essa informação, o Conselho Municipal da Educação estava preocupado com isso, tínhamos vereadores preocupados com isso, a própria vereadora Dilza foi até lá, questionou a Comissão de Educação e o Conselho de Educação. Então, era uma preocupação, houve consulta jurídica, então a preocupação era, de fato, a finalidade. Qual era a finalidade da administração? Resolver o problema. Posteriormente, a solução do problema seria dada a divulgação devida de acordo com o interesse público, né, que seria, vamos distribuir, então vamos divulgar para quem tiver interesse. Porque a mera divulgação da informação sem finalidade acaba desrespeitando os princípios administrativos. É por isso, tá bom? Espero ter... Pela ordem, Luizinho do Açougue. Boa noite, Dr. Railson. Obrigado pela sua presença. E agradeço por Vossa Senhoria estar aqui, né, esclarecendo as dúvidas da população. Perguntar o quê? Todos já fizeram bastantes perguntas. Só que uma pergunta eu faço. Dentre o levantamento que vocês fizeram, de todas essas 5.000 e poucas peças, eu gostaria de saber, se é que o senhor tem esse resultado em mãos, quantas peças inservíveis tem e quantas peças boas que possam ser reaproveitadas existem? Nós temos 5.123 peças, né? E temos 1.700 peças, aproximadamente, consideradas inservíveis, que estão à parte dessas 5.000. Então, essas peças que a gente tem, elas foram adquiridas ao longo de 7 anos, né? E as 1.700 também, como eu disse, são oriundas de campanha do agasalho, crianças que esquecem na escola, devolução dos pais, descartes, que acaba retornando para a Secretaria de Educação. Esses são os números. Mas, né, em breve, como eu disse, 5.000 peças não são 5.000 uniformes, né? Para se fazer kits com essas peças para determinadas faixas etárias aí, isso representaria um kit, um aluno apenas, de um total de 1.000 alunos. Então, acabaria não contemplando. Bom, da minha parte seria só isso mesmo. Agradeço a resposta e estou satisfeito. Obrigado. Pela ordem, Paulinho Vitaliano. Senhor presidente, demais aqui presentes também. Dr. Railson, obrigado, secretário, pela presença e pela explicação. Eu acredito que já deve haver algumas tratativas. Os alunos da PAI, as famílias são muito carentes. Então, essas peças grandes
possam ser, que sirvam lá para os alunos da PAI. E eu queria também deixar uma sugestão, porque como tem muitas peças inservíveis, que a gente nota, vê, que são manchadas de caneta, de pintura, se houver a oportunidade também, que seja feito uns aventais para as crianças, para que na hora da pintura, na hora de fazer alguma atividade, eles utilizem e não venham manchar os novos. Tá bom? Muito obrigado. Agradeço pela sugestão, Paulinho. Com certeza o pessoal vai incluir isso, se já não tiver incluído, vai incluir isso nas demandas. Obrigado. Pela ordem, doutor Tipó. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, público aqui presente, Railson, obrigado aí pela sua disposição de ter prontamente atendido aí a um pedido aí da comissão, estar esclarecendo vários pontos que são importantes. Eu também fui pego de surpresa com a notícia, porque também sabia que já estava procurando-se uma solução para esse caso. E você muito bem disse, com muita ética, que este é um problema que vem de outras administrações. E não estamos aqui fazendo críticas a outras administrações. As passadas, que deixaram vários problemas para essa administração resolver. Não conseguiram resolver. Deixaram jogado no tempo, no ar. Mas essa administração vai resolver mais esse problema, que herdou, porque está tendo todo o cuidado para comprar uniformes e não sobrar uniformes, a menos que seja daquela forma que alguém esqueça, devolva, porque o que você falou é uma realidade. Eu corro aí pelas estradas rurais aí, corro bastante, faço minhas caminhadas, minhas corridas aí, e até postei uma vez, uma pessoa foi lá, um espírito de porco, e descartou na beira de uma cerca um monte de roupa, e dentre elas ali tinha 2 uniformes do município. Eu falei para uma pessoa que eu acho que foi buscar, fez um bom uso, que é uma família, dei a dica, falei, se você não for, eu vou falar na assistência. E a pessoa disse que foi. Então, é verdade, muita gente acaba de uma maneira assim, uniformes ali que custaram muito dinheiro, jogaram no meio do mato, Paulinho. Eu postei, está no meu Face, isso faz uns 2 meses, mais ou menos, tinha até as fotos. Mas então, Railson, eu acho que foi tudo muito bem esclarecido, e eu penso que agora, com o aval de poder, de alguma forma, com regras, fazer uma distribuição para quem precisa, como entidades, a PAI ou Casa Abrigo, eu acho que é muito salutar isso, é viável que se faça isso, com aqueles uniformes bons, uniformes não, peças, porque você muito bem disse que praticamente não dá para montar uniformes conjuntos com aquilo que vocês têm lá, mas de alguma forma que essas roupas que custaram muito dinheiro, que elas sejam bem utilizadas por pessoas pobres, sejam de entidades, sejam de projetos, fora de entidades. E uma coisa, eu estava assistindo aquela tragédia lá em Suzano, e um delegado de USA, ele disse o seguinte, que ali a principal dificuldade que até os professores tiveram foi identificar, num primeiro momento, aqueles assassinos. Por quê? Porque não tinha uniforme na escola. É uma escola, acho que estadual, já são adolescentes. Então, é muito importante. Parabéns a todas as outras administrações, desde que se implantou o uniforme, que isso é muito importante, não só para o bem-estar, mas principalmente para a segurança aí das escolas. Tá? Estou satisfeito com as respostas, agradeço aí sua presença. Tipó, parabéns pelo trabalho que desenvolve nessa Câmara, reconhecidamente, pela população, e agradeço aí também pela sugestão, vai ser incluída também, junto às demais que foram feitas aqui nessa Casa de Leis, porque o diálogo é uma prioridade do governo Prado. Obrigado, Tipó. Pela ordem, o vice-presidente Chico Naves. Boa noite, doutor Railson.
eu gostaria primeiro de parabenizar pelas palavras, pela forma que o senhor respondeu às perguntas, pontuou dentro das perguntas que foram feitas. Foi transparente em todas as perguntas que os colegas fizeram. Eu acho que ficou bem esclarecido para a nossa população, não é? Que está nos acompanhando nesse momento, e que o objetivo de trazer o senhor aqui foi justamente poder esclarecer esse fato que ocorreu. Digo para a companheira Dilza que não se preocupem com os comentários maldosos que fizeram a vossa pessoa, porque a própria natureza, ela nos ensina que aqui se planta, aqui se colhe. E o que nós estamos plantando aqui é uma plantação de trazer a esperança para o nosso povo, de trazer a esperança para a nossa cidade. O que nós estamos fazendo aqui é trabalhando em prol da cidade, é trabalhando em prol dos nossos eleitores. Então, é para eles que nós temos que dar a resposta. Aqueles que fazem o contrário disso, que apenas criticam, que nada fazem em prol da cidade, nós não precisamos nos preocupar com eles. Precisamos ser transparentes naquilo que fazemos, e isso todos nós estamos fazendo. E o doutor Railson foi muito bem claro, muito bem objetivo, muito bem pontuado as palavras que o senhor falou. Então, eu agradeço a sua presença e espero que continue nessa posição, sempre firme, sempre à disposição dessa casa para esclarecer qualquer motivo que venha trazer alguma dificuldade de entendimento pela nossa população. Então, muito obrigado pela sua presença e continue dessa forma, né? Uma pessoa honesta, simples e que está aí de braços abertos para explicar aquilo que estiver em dúvida. Obrigado, Chico. Parabéns pelo trabalho, né, que desenvolve aí há mais de um mandato já. Fico feliz pelas colocações. Muito obrigado mesmo e parabéns aí a todos dessa Casa de Leis. Sabemos da importância de cada um aqui. Agradeço a presença do senhor, foi satisfatória suas indagações, respostas. Muito obrigado de ter vindo até esta casa. Obrigado, presidente. Fico à disposição para qualquer outro esclarecimento, sempre à disposição dessa casa, respeitando e reconhecendo a importância de cada vereador aqui e o trabalho que desenvolve junto à comunidade. Não estão aqui à toa, porque foram reconhecidamente em suas comunidades, em seus grupos, assim, eleitos. Então, reconheço essa autoridade, respeito e fico sempre à disposição e parabéns pelo trabalho que desenvolve. Muito obrigado. Antes de começar o expediente, eu gostaria, na qualidade de presidente desta casa, de dizer o seguinte: nós, estes vereadores que estão aqui presentes nesse mandato, seja o Mané com 5, seja o Tipó com 7, o Chico com 2, que a sociedade saiba que todas as leis que estão vigentes nesta cidade, nenhuma foi criada por esses vereadores que venha preocupar, dificultar, deixar de fazer algo que seja bom para a sociedade. Essa presidência tem sido, por algumas pessoas, fortemente atacado, porque está cumprindo a lei, Coronel Fantini. A lei que o nosso capitão, que nós pusemos lá, o Bolsonaro, quer que o Brasil seja. Tem pessoas que foi à rua e não entendeu, foi na falsidade, ou não tem consciência do que fez, porque o capitão está nos Estados Unidos, vai para Israel, vai para a China, e essas pessoas que não gostam de obedecer leis e atender os requisitos que elas rezam, tanto municipal, estadual ou federal, vão sofrer, porque não sou eu, e sim o presidente da República, que é a nossa esperança da ordem e do progresso desse país. Então, se não tem capacidade de fazer o negócio, se não sabe como fazer, não vem usar o presidente da Câmara, porque aqui nós cumprimos lei. E aqui não é amador que chegou hoje, não. Aqui é 20 anos, 2 anos de presidente da Câmara, com todos os seus requisitos, judiciário e Tribunal de Contas aprovado imediatamente logo que eu deixei essa cadeira. E estou passando um momento difícil pessoal na minha vida e não quero ficar aqui perdendo tempo com essas coisas. Mas, se precisar, todo mundo conhece
o vereador Nardelli da Silva, que aí eu saio dessa presidência, vou nessa tribuna, porque eu cheguei aqui, senhores vereadores que me conhecem, foi trabalhando para o povo, não foi vendendo ilusão, não foi enganando e não foi dando de coitadinho. Foi acordando 5 horas da manhã, levando o diabético, Peravista, e em 2000, com a graça do bom Deus, eu ganhei. Deus permitiu e o povo confiou em mim. E não vai ser qualquer um que vai me derrubar. Se eu sair daqui um dia, é porque Deus não quis ou porque o povo não quis. Não vai ser qualquer um. Respeite essa presidência da Câmara. E vou ao promotor público contar o que vem acontecendo. Pessoas enfiando papel no protocolo da Câmara para depois sair para a rua, dando de coitadinho. Cumpra a lei, porque todo mundo que cumpre a lei recebe seus benefícios. Todo mundo que cumpre a lei está sendo atendido. E esses vereadores, para encerrar, nenhum desses vereadores fez uma lei, uma emenda que prejudique um cidadão sequer. Um cidadão sequer. Só fazemos benefícios. Cada um do seu jeito, cada um com o seu social, cada um da forma que quis para vir até aqui. Tá? Então tá dado o recado. Estou num momento difícil da minha vida, não queria estar me estressando passando isso aqui, não. Mas aqui o Naná já enfrentou muita coisa aqui. Só que eu enfrentava em alto nível. Eu estou acostumado a discutir em alto nível. Então não vem dar de coitadinho usando a presidência da Câmara, não. Por favor. Né, Coronel Fantini? Por favor. É esse Brasil que quer? É esse Brasil que quer? Então cumpra a lei. Conta a verdade para as pessoas. Eu não consigo cumprir a lei e não é culpa do presidente. Desculpem, eu tinha que dizer isso, porque, quanto presidente, eu não vou arredar o pé. Essa casa vai manter a ordem e eu vou defender cada um dos senhores aqui e não vou rebaixar. Enquanto presidente, quanto vereador, eu discuto na tribuna. Muito obrigado e peço que continue com o expediente. Requerimento dirigido ao Executivo. Requerimento da vereadora Mirna Justo, número 64, requer ao Executivo que informe, desde a criação da Coordenadoria de Proteção Animal, quais os valores que foram gastos pela Secretaria de Saúde e pelo Fundo Municipal de Saúde para vigilância de prevenção e controle de zoonoses. Requerimento do vereador Manezinho requer ao Executivo que envie informações sobre o número de exames de ressonância magnética que são realizadas no nosso município e qual o valor pago pelos exames. Do mesmo vereador, 66, requer ao Executivo que envie informações sobre o número de pacientes com câncer neste município, o tempo de atendimento no município e o procedimento utilizado para o diagnóstico. Requerimento da vereadora Dilza Furlan, número 67, requer ao Executivo que envie informações referente ao cronograma das ações que a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Esporte, são realizados para a caminhada Passos que Salvam. Requerimento do vereador Luizinho, 68, requer ao Executivo que envie informações referente aos médicos especialistas em ginecologista na rede municipal de saúde. Requerimento do vereador Dudu requer ao Executivo que envie a documentação completa do imóvel do Estádio Municipal Arcângelo Brega, especialmente as plantas baixas da construção. Indicações dirigidas ao Executivo. Indicação da vereadora Mirna, número 69. Indica ao Executivo que providencie a transformação em mão única da Avenida Brasil, a partir da rua 28 de abril até o seu final, próximo à rodovia Osir Mateus. Da mesma vereadora, 70, indica ao Executivo que providencie a colocação de cortinas na sala de aulas da Escola Guilmar Fortunato Coneglian Borcati, localizada na rua Horácio Moreira Dias Batista, no Jardim do Caju. Indicação do vereador Chico Naves. Indica ao Executivo que providencie a mudança de lugar das portas dos banheiros na área de recreação dos moradores da Nova Lençóis e Nações, localizada na Avenida das Araras. Do mesmo vereador, indica ao Executivo que providencie a implantação de galerias pluviais na rua Henrique Lozinskas Alves, no
no núcleo habitacional João Zilo. Indicação ao Executivo que providencie a manutenção e recapeamento asfáltico na rua Demildo José dos Santos, no residencial Açaí 2. Indicação da vereadora Irani, número 74. Indica ao Executivo que providencie a limpeza e manutenção do anfiteatro do Parque do Povo. Da mesma vereadora, indica ao Executivo que providencie a instalação de um ponto de energia 220 volts no anfiteatro do Parque do Povo. 76, indica ao Executivo que realize repintura da faixa de pedestre na rotatória Antônio Morelli, no conjunto habitacional Maestro Júlio Ferrari. Indicação da vereadora Dilza Furlan. Indica ao Executivo que verifique a possibilidade de homenagear a professora Anita Nelly com a denominação de rua, avenida ou praça da nossa cidade. Indica ao Executivo que verifique a possibilidade de homenagear a família do senhor Antônio Cristóvão com a denominação de rua, avenida, praças da nossa cidade. Indicação da mesa vereadora, indica ao Executivo que providencie a construção de passagem elevada para pedestre na rua Coronel Joaquim Anselmo Martim. Número 80, indica ao Executivo que providencie a poda de árvore na Marcelina Dairei Queiroz, na rua dos Macucos, no Jardim Nova Lençóis. Indicação 81, indica ao Executivo que providencie acostamento, recapeamento e sinalização adequada no terreno que pertence à Prefeitura Municipal, localizada na rodovia José Benedito Dalben. Indica ao Executivo que providencie a repintura da passagem elevada para pedestre na rua Carmínio Petra Roya, próximo ao número 50, no Parque Residencial Rondon. Indicação do vereador Luizinho. Indica ao Executivo que realize limpeza e capinação do terreno localizado na rua José Rossi, no conjunto habitacional Maestro Júlio Ferrari. Indicação do vereador Dudu. Indica ao Executivo que avalie a possibilidade técnico-legal e instalar lombada de controle de velocidade na altura do número 1113, na rua Lafayette Miller Leal, no Jardim América. Número 85, indica ao Executivo que adote como padrão nas escolas municipais a instalação de controle de acesso por meio de porteiro e fechadura eletrônica, de modo que a entrada do prédio socorra após devida identificação da pessoa. Moção de pesar. Número 27, de autoria da vereadora Irani Gorgônio, e com o nome de todos os vereadores, requer a mesa de moção de pesar à família do senhor Antônio Jesus Dutra. Moção de congratulações, número 28, de autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, requer a mesa diretora que envie moção de congratulação à MALP, Associação de Músico e Arte de Lençóis Paulista. Moção de congratulação da autoria do vereador Manuel dos Santos Silva, requer a mesa diretora que envie moção de congratulações ao servidor da Secretaria da Casa da Cultura. Moção de pesar, número 30, de autoria da vereadora Nardelli da Silva e com o nome de todos os vereadores, requer a mesa diretora que envie moção de pesar à família do pastor Manuel Matias dos Santos. Moção de apelo, número 31, de autoria do vereador Tipó, em nome com todos os vereadores, que envie moção de apelo ao senhor gerente regional do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Moção de apelo número 32, de autoria do mesmo vereador. Moção de apelo ao senhor gerente do SST Perícia Médicas, da Gerência Regional de Bauru, do INSS. Moção de apelo, de autoria do mesmo vereador. Moção de apelo ao senhor Superintendente Estadual do Instituto Nacional do Seguro Social, do INSS. Pergunto para alguém dos vereadores que queira falar sobre requerimentos e indicações.
Com a palavra, o presidente Nardelli. Senhor presidente, Chico Naves, mesa diretora, as vereadoras, os companheiros desta casa. Senhor presidente, eu gostaria só de dizer, se o senhor permitir, dando extensão no assunto da semana passada, nós estamos avançando na questão dos diabéticos. Dia 8 de maio vai fazer 21 anos que a gente tem esse grupo, né? Esse grupo a gente montou em 8 de maio e faz 21 anos neste ano. Pode-se dizer que é uma associação informal, porque nunca quisemos receber recursos públicos e sempre foi voluntário. E conversando com o prefeito para a gente poder comemorar esses 21 anos, até porque a cidade precisa disso, o secretário, o senhor Ricardo Conte, o prefeito municipal, já está feito o custo das fitas e as máquinas para diabéticos. E, graças a Deus, o presidente da República autorizou algumas emendas e do Herculano Passos veio uma emenda de 250 mil para a saúde. Estou contando com a sensibilidade publicamente aqui do meu amigo Manezinho. Vai precisar arrumar um pedacinho da emenda que veio também de outro deputado, do Manuel, para a gente complementar, Mané. Você tem sua mãe lá diabética, eu tenho minha filha, nós sabemos o que é isso, outros têm parentesco que tem. Então o Mané já prometeu a emenda aqui, então nós já está resolvido a questão. Então vai acontecer. Só que dessa vez vai haver o seguinte, foi o que a doutora Mirna pôs aqui, da questão da prevenção. O paciente, doutora Mirna, vai ter que se ajudar. Vai ter que participar dos grupos multidisciplinares, Bibaia, que é a nutricionista, que é o psicólogo. E nós, vereadores, vamos cobrar também do diretor de saúde que funcione, né? Então, eu até conto com o apoio de todos vocês, a Irani, que está bem engajada na saúde, eu conto com o apoio de vocês para que isso aconteça. Com isso, nós vamos salvar vidas. Né, Irani? Vamos salvar vidas. O diabético bem cuidado escapa de todos os males, que eu não vou citar aqui, mas está na internet para quem quiser pesquisar, e que são coisas que judiam do corpo humano. E a diabetes, eu sempre disse, ela tem um mal terrível. O diabetes não dói, Irani, não dói. Não dói, a pessoa não sabe quando subiu, quando desceu, só quando passa mal. Quando passou mal, já começa a prejudicar os olhos, os rins. Para ser bem popular aqui, tu tem que usar a técnica da medicina, porque eu também não sou médico. E essa é a preocupação. Então, vamos cobrar dos pacientes, e também nós temos que dar autonomia aos funcionários da rede pública para poder cobrar. Eu já disse isso aqui. Às vezes o paciente fica triste ou chateado, ou alguns ficam bravos, quando um agente, uma enfermeira, uma médica cobra duramente. Então nós temos que mostrar para esse diabético que quando essa cobrança é dura, é para o bem da pessoa, é para o bem do paciente. Raras exceções que podem acontecer, estamos aí com um público de muita gente, e às vezes acontece eventos, né, diferentes. Mas na grande maioria, as broncas, para usar esse termo, é no sentido de ajudar o paciente. E isso vai ser considerado também, tem que ter autonomia, o grupo, autonomia para cobrar presença, para cobrar a vinda nas reuniões, a vinda aos médicos. E depois vai precisar de uma parceria, Irani, muito grande com a assistência social. Porque não é só cuidar com remédio. E tem pessoas que não têm condições de comprar frutas, nem as de ocasiões. Bem, afinal, já que o assunto é isso, né, Paulinho? Não é qualquer um que compra fruta ultimamente, né? Eu cheguei no mercado, vou citar um item. Eu cheguei no mercado, eu vi a R$ 4,79 o quilo de um abacate. Coisa que na casa da avó e da tia caía no chão. R$ 4,79. Então, como é que um diabético vai comer uma fruta de época? Nós vamos ter que ajudar esse povo que não tem condições, aí é com assistência, mas tem que vir junto nesse quesito para ajudar. Então, senhor presidente, muito obrigado por deixar eu dar essa extensão nesse assunto. Talvez eu precise de mais. Agradeço aí, conto com o apoio de vocês. Né? O Paulinho tem parente aí na família, né, Paulinho? Diabético, está aí lutando de todo quanto é jeito. E sabe, Paulinho, que isso é uma coisa real e temos que ajudar, salvar vidas e ajudar a sociedade no que a gente pode. Muito obrigado.
Devolvo a presidência para o vereador Nardelli. Pergunto-se mais, pela ordem, a vereadora Irani Gorgônio, amiga do Pedro Tobias. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e a todo o público presente. Hoje eu estava ouvindo o rádio e escutei uma entrevista do Dr. Francisco Grillo, na qual ele falou que até o final do ano a Unimed vai ter, e é um assunto que me interessa muito, a máquina de ressonância magnética. Na hora eu fiquei bem feliz por quem tem condições de pagar a Unimed e triste porque eu sei que muitos não têm. E as pessoas devem ter